Olá, leitoras e leitores, meu nome é Douglas Freitas, sou um dos editores da Script e o Vini tem razão. Tá rolando sim uma guerra das editoras, uma guerra secreta que agora eu vou revelar alguns dos elementos dessa guerra para que vocês possam saber o que tá rolando aí nos bastidores editoriais aqui do Brasil. Obviamente é uma guerra muito boa, porque é uma guerra onde todo mundo sai ganhando, principalmente o leitor, com uma quantidade absurda de quadrinhos de grandes autores, de grandes editoras, chegando aí toda semana, todo mês, no nosso mercado editorial brasileiro. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando, para que vocês possam então saber um pouco mais agora pelo viés das editoras. O que o Vini falou realmente tem muita razão, tudo que ele disse tem muita propriedade, o Vini é um grande estudioso não só do mercado editorial, como ele é um grande parceiro de praticamente todas as editoras, então ele realmente, o que ele falou, tem muita razão, tem muita propriedade, e é sim um processo que acaba sendo inédito no Brasil, porque nós nunca tivemos tantas editoras atuando ao mesmo tempo e com o mesmo público-alvo, né? Então, para que a gente possa entender um pouquinho o que está acontecendo, deixa eu explicar rapidamente como é que funciona o processo de licenciamento de quadrinhos. Quando tu procura um quadrinho através do autor ou de um título, a primeira coisa que tu faz é entrar em contato com a última editora que foi publicado, né? Ou entrar em contato com o próprio artista, que acaba dizendo qual é o caminho. Ó, fala com o meu agente, fala com a agência tal, fala com a editora, porque nem sempre aquele quadrinho que tu quer, os direitos são do autor. Muitas vezes os direitos são da editora que publicou ele. Outras vezes é do próprio autor. Então, dependendo do que você quer, você como editor, você vai negociar com uma pessoa diferente, tá? Alguns autores, eu vou dar um exemplo para vocês. O Breccia, por exemplo. A editora Script sempre quis lançar um Breccia. Então, fomos atrás. Vamos ver se a gente consegue lançar algum desse material. Oi, filha. Chegou a estagiária. Oi, estagiária. Meu Deus, o cabelo, como é que tá, gente? Que é isso? Deixa eu arrumar esse cabelo, filha. Dá tchau pro titio. Tchau, titio. Tá tudo bem com vocês? É do que mais bonitinho. Meu Deus, o cabelo agora ficou mais maluco. A sua princesa. Tu é princesa? É tem princesa aqui. Tu é princesa, é verdade. Tu é princesa do papai. Manda um beijinho, o papai vai estar fazendo uma live, um vídeo agora. Vai lá pro quartinho então. Vai lá, lindona. Tchau, até depois. Então, tá realmente rolando esta guerra das editoras, porque realmente tá todo mundo procurando grandes autores, grandes coisas. E nós, por estarmos agora começando, estamos uma editora de apenas 3 anos, fomos atrás, por exemplo, de um Breccia. Então, ao entrar em contato com os herdeiros e depois com as editoras que publicaram por último, descobrimos, por exemplo, que a agência já tem 2 editoras no Brasil trabalhando com eles, que nós conhecemos. Uma delas é a Comic Zone, outra delas é agora me escapou se é a Figura. Acho que é a Figura. Então, para o agente, eles falam, olha, tem aqui 50 títulos para licenciar, mas nós já estamos com 2 editoras. Então, nós vamos continuar com elas. Nós vamos continuar trabalhando com essas 2 editoras para não ter uma pulverização muito grande do autor. Então, essa é a primeira regra que vocês têm que entender. Muitas agências querem ter um número pequeno de editoras trabalhando com aquele autor para que haja uma certa regularidade de publicação, certo? Então esse é o primeiro ponto. Outros já não têm essa questão, tá? Outras editoras não têm essa situação. Elas podem licenciar para 10 editoras ao mesmo tempo, todas publicando o mesmo autor, certo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para vocês entenderem como é que funciona a questão do licenciamento, é que quando tu procura um livro e esse livro já tem uma editora que publicou ele anteriormente, mas não está publicando agora, eles dão uma olhada para ver se essa editora não quer publicar antes de passar para você, tá? O Pipoca e Nanquim, por exemplo, eles estavam falando bastante do Tartaruga Ninja, estão trazendo Tartaruga Ninja, o clássico, e em vários vídeos, não só deles, como no próprio Face, a gente viu muita gente falando sobre o Last Ronin, que era o quadrinho novo das Tartarugas Ninja, tá? Então, por exemplo, entramos em contato com a editora falou, olha, vou dar uma perguntadinha pro Pipoca e Nanquim para ver se eles vão publicar. O Pipoca e Nanquim falou, queremos publicar. Então, é um outro tipo de quadrinho que tu não pode publicar, por quê? Porque a editora já veio falando que eu quero dar continuidade na minha publicação, então eu vou publicar isso também no futuro. Talvez ano que vem, ou daqui a 2 anos, ela vai dizer o prazo. Então, isso é uma outra situação que pode acontecer, tá?
Agora, por exemplo, Daniel Klaus. Daniel Klaus é um autor que todo mundo adora, sempre saiu pela Nemo, recentemente saiu pela Companhia das Letras, e eu, consultando a biografia dele, vi que tem pelo menos 3 quadrinhos dele que são inéditos no Brasil. Só que nós já tínhamos aqui 2 editoras licenciando. Então lembra aquela primeira regra, que geralmente os licenciantes não gostam de licenciar para muitas editoras? Então eu pensei, poxa, já tem a Companhia das Letras, já tem a Nemo, acho que não vai dar para a Script licenciar um Daniel Klaus. Entrei em contato. E aí, esses títulos aqui não saíram no Brasil? Tá disponível para nós? Tá. Opa, tá disponível? Então queremos Daniel Klaus. Tanto que nós vamos lançar agora, essa semana inclusive vai sair a pré-venda, do Pussy, que é um quadrinho incrível, que até hoje eu não sei por que não foi publicado no Brasil, do Daniel Klaus. Aí vem um ponto que o Vini falou. O Vini ele trouxe uma questão importante. Quando muda de casa editorial, geralmente a nova editora quer dar uma outra cara no produto, quer... Oi, filhinha. Tá aqui, eu sei. Então, ela quer dar uma nova cara do produto, quer fazer um novo formato, uma nova estrutura. Nós somos fãs de quadrinho, então talvez este seja um dos diferenciais da Script. E esse é um ponto que a gente agora sabemos e concordamos com o Vini, que é triste para quem é colecionador, quando muda de selo, muda de editora, muda de formato. Então, por exemplo, o Pussy do Daniel Klaus, nós sabemos, e eu sou uma dessas pessoas, nós temos a coleção completa da Nemo, por exemplo. Então o que nós vamos fazer? Vai sair mais caro, porque aquele formato maior é mais caro, mas nós vamos fazer no formato da Nemo. Até eu confesso que eu gostaria de fazer capa dura, porque vários outros quadrinhos nossos estão vindo em capa dura, como o do John Byrne, como o do Top, como o do Grant Morrison, e pô, Daniel Klaus merecia um capa dura. Mas assim como o formato original da obra, que é em formato americano, ao invés do formato europeu, e o capa dura sairiam totalmente diferente do formato da Nemo, nós preferimos fazer no formato que o público brasileiro conhece. Entenderam? Então esse cuidado a gente tem, que foi o mesmo cuidado que nós tivemos em relação à coleção do Top. Por exemplo, nós podíamos fazer uma lombadinha canoada, eu gosto particularmente desse tipo de modelo de capa dura, mas a figura, que também já tem outras publicações do Top, é lombada quadrada, então a nossa coleção do Top, que nós estamos licenciando, a mesma coleção que tem nos Estados Unidos, que aglutina os textos do Top por região, né, ou por tema, nós vamos fazer no mesmo formato e acabamento que a editora Figura faz. Para quê? Para que o colecionador possa manter o mesmo padrão. Entenderam? Então, oi, filhinha. Quer vir no colo? Tá bom. Vamos lá, gente. Oi, princesa. Oi. Bebelê? Posso voltar a falar com a turminha? Então manda um beijo e volta pra tua barraquinha. Volta pra barraquinha. Tu vai embora? Tu vai sair agora? Tá bom. Ah, tu vai no teu quartinho? Tchau, filha. Vai lá, filha. Incomoda pra caramba. Mas eu te amo, né? Fazer o quê? E, então, essa estrutura a gente tende a manter, e nós vamos fazer sempre que a gente trouxer algum autor que tenha uma certa coleção, como por exemplo o próprio Byrne. O John Byrne, ele é um autor que tentou sair pela Mitos e seus trabalhos autorais. Eles publicaram o primeiro, que é o Doomsday, acho que é Doomsday o nome, e prometeram sair o segundo, que era Cold War, mas aí acabaram desistindo, não sei o que aconteceu. Então, por exemplo, o nosso do Byrne que está vindo vai vir com o mesmo acabamento gráfico desse Doomsday, porque nós vamos trazer agora uma coleção do Byrne e queremos que todos sejam iguais, para que podemos manter o colecionador de Byrne lá na prateleira, todos os trabalhos autorais do Byrne com o mesmo formato, mesmo acabamento, capa dura, lombadinha quadrada, todos iguais, porque foi iniciado já por outra editora. Então, isso a gente gosta de manter, porque nós aqui da Script somos leitores de quadrinhos, somos apaixonados e também somos colecionadores. Então a gente é lombadeiro também, então a gente gosta de ter o mesmo padrão. Agora, o Vini trouxe um ponto que esse realmente é bastante polêmico, que é a questão de o autor da casa. Pois é, como é que funciona essa questão do autor da casa? Muitos artistas, eles são verdadeiras sumidades, e nós que somos editores e somos apaixonados por eles, queremos tê-los na nossa casa.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem simples. John Byrne, voltando no Byrne, ele é autor de quem? A princípio teria que ser da Panini, porque tudo que sai do Byrne é da Panini. Só porque a Script está lançando o Byrne, a Mitos lançou o Byrne, tem uma outra editora que eu não posso revelar o nome e quem é o editor, mas eu sei, vocês vão ficar impressionados quando ela surgir no mercado, olha, vai ser uma baita editora, vai lançar o Byrne também. Então, por exemplo, o Byrne de quem é? Vamos falar então que é da Script, que agora está trazendo o Byrne com uma coleção nova do Byrne, então a gente vai ficar chateado com a nova editora porque está lançando um Byrne também? Claro que não, porque nenhuma editora brasileira, nenhuma, tá? Ela está lançando um material que é 100% inédito. Ela está trazendo um material que é lançado por uma outra editora, está trazendo um material que é de um autor premiado. Pouquíssimas editoras, e aí eu posso até puxar um pouco para nossa sardinha, estão pegando artistas do zero. A Script faz isso, a própria Pipoca Nanquim faz isso, a AVEC faz isso, que são editoras que pegam artistas totalmente desconhecidos ou muito pouco conhecidos e publica trabalhos originais. Tá? Trabalhos originais desses autores. Então, por exemplo, nós temos uma coleção do Lovecraft escrita pelo Romeu e desenhada pelo Val Oliveira. Vamos ficar chateados se alguma outra editora começar a publicar o Val ou o Romeu? Pelo contrário, eu quero que esses artistas sejam realmente, que explodam no nosso país e muitas editoras possam publicar seus trabalhos. Entenderam? Não dá para ter esse preciosismo de dizer é o meu artista. Não dá, gente, não dá. Entende? O artista não é teu, sabe? O artista é dele, ele é o próprio artista. Então não dá para pensar dessa maneira. E o mais natural é que as editoras procurem artistas que já têm um certo selo, por assim dizer. Que selo é esse? Público. Lembra aquela editora que eu não posso dizer o nome e que vai trazer o Byrne? Olha que legal. Ela vai trazer o Byrne e ela sabe que nós também estamos trazendo vários trabalhos autorais do Byrne. Em vez de nós ficarmos brigando entre nós, editoras, dizendo, olha, tu pegasse um autor que eu publiquei primeiro, olha, eu agora vou publicar mais barato do que você. Sabe o que a gente fez? Nós estamos cruzando um calendário. Pois é, para que no mesmo mês nós não lancemos para vocês 2 Byrnes junto. Porque a gente sabe que o público é o mesmo. Então o que a gente vai fazer? Ó, eu vou lançar a minha pré-venda em fevereiro, tu lança a tua em março ou abril. Pode ser, amigo, amigo. Então, na verdade, esta guerra das editoras só é guerra para quem quer guerrear. Porque não precisa ter uma guerra realmente. Dá para as editoras se unirem e trocarem figurinhas para que a gente possa ter uma publicação mais interessante para o público sem atropelos. Certo? Mas infelizmente nem todas as editoras estão abertas para isso. E aí, por isso, nesse vídeo, fica a dica. Que tal as editoras começarem a trocar entre si os seus calendários de publicação? Para que a gente possa criar alguns cronogramas legais e até mesmo pensando projetos editoriais comuns para você, leitor. Não é uma boa ideia? Pois é, ano que vem vocês vão ver a Script parceira com pelo menos mais uma editora fazendo um trabalho incrível sobre John Byrne. Legal, né? E agora vamos falar um outro tópico que o Vini também trouxe, que é muito importante, que é em relação... Oi, neném. Não, filha, aqui tu não pode desligar. Esse não pode, o papai tá gravando, tá bom? Beijinho, então. Tá? Deixa o papai terminar de gravar esse, aí depois o papai deixa tudo ligar e desligar. Pode ser assim? Uhum. Pode? Tá bom. Outra coisa que o Vini trouxe foi uma certa editora, eu sei que ele falou, não somos nós, mas eu sei que ele falou. Isso aí é o que regula a luz, filha. Deixa o papai terminar de fazer esse videozinho. Deixa o papai terminar, que depois o papai brinca contigo, tá bom? Vai ali, deitar na caminha do Arthur ali, ó. Vai lá. Então, assim, ó, o Vini trouxe um outro ponto que é muito interessante, que ele falou sobre a questão de uma editora que estava negociando os contratos e uma outra editora maior foi lá e pegou e trouxe mais, etc. Acontece. Mas não existe uma editora vilã nessa história. Não existe, óbvio que não. Porque é uma questão de mercado. Vou dar 2 exemplos que aconteceu aqui com a Script. Nós estávamos negociando com a Image um quadrinho do Ed Brubaker. Por quê? Porque eu sou um grande fã, não só de youtubers, como de quadrinhos. Então, muitos quadrinhos gringos que eu não conhecia, eu venho a descobrir através de reviews de vários youtubers. Um deles é o Vini. O Vini sempre falou de Pulp. Quem acompanha o canal do Vini sabe que ele sempre falou de Pulp. Mais de 2 anos ele fala desse quadrinho, desde que ele lançou lá. Então, assim que eu pude começar a fazer trabalhos
de licenciamento, esse foi um dos quadrinhos que eu fui atrás. Eu fui falar com... Filha, papai precisa terminar, tu não pode desligar. Deita lá, filha, ó. Deita lá pra brincar com a raposinha, vai lá. Gente, desculpa. Fazer vídeo com criança pequena em casa é crise. Então, por exemplo, nós fomos atrás do Pulp. Nós estávamos em negociação com o Pulp e com outros quadrinhos do Ed Brubaker. Não todos. E aí, o licenciante ficou um tempo sem responder pra gente. Um pouco estranho, não conseguimos a negociação. De repente, a gente vê o anúncio da Mino trazendo a coleção praticamente completa da Image do Ed Brubaker. Eu ainda me lembro de falar com o licenciante logo na sequência, que aí ele respondeu, falou, poxa, olha, desculpa, é que eu estava terminando uma outra negociação, então quer dizer, eu não posso nem dizer que eu comecei a negociar primeiro. Eu não sei. O que eu sei é que a Mino fechou. Por quê? Porque ela fechou um pacotão, ela falou, ela pegou todos os quadrinhos. Então, a gente tem que entender que no mercado não tem essa bobagem que algumas editoras acham de que, era o meu quadrinho. Não existe isso. É uma questão de mercado. Como o Vini muito bem trouxe, o agente tem que fazer o maior lucro possível para a sua editora ou para o seu artista. Então, para eles é óbvio que era muito mais negócio fazer para a Mino, que pegou um pacote completo, não licenciou uma. Eu estava licenciando uma. Eu estava tentando duas. Ela foi lá e pegou 4, 5. Entenderam? E vai ter uma tiragem que com certeza é maior do que a tiragem da Script. Então, é óbvio que eles vão fechar com a Mino. Vou ficar chateado com a Mino? Claro que não. Estão entendendo? Por quê? Porque eu também tenho os produtos autorais. Eu também tenho livros autorais que eu estou negociando lá fora. Se vier duas editoras pedindo para mim para negociar aquele mesmo quadrinho, eu tenho que depois repassar os honorários para o meu artista. Eu vou dizer para ele, cara, me desculpa, mas eu vou passar menos, porque aquela falou comigo primeiro. Gente, isso aqui não é pique-esconde, que bate... Sabe, lembra que tu brigava de pique-esconde? Quem chegar primeiro tá salvo? Não, não é assim. É uma questão de mercado. Então eu vou chegar para ele, olha, desculpa, tô com duas negociando, aqui der a melhor proposta, eu vou fechar. É mercado, como eu disse. Certo? Então, essa questão, por exemplo, do Brubaker foi uma. Mas só que, por exemplo, eu ainda sou um grande fã do Brubaker. Eu sou um grande fã do Jeff Lemire. Eu tentei fechar com a TKO um Jeff Lemire. Só que a Panini já tinha fechado. Certo? Mas, aí que vem o ponto. Quando tu negocia com uma editora, às vezes procurando um autor, tu acaba migrando para outro totalmente diferente e acaba fazendo um grande negócio. Por exemplo, eu não consegui fechar o Jeff Lemire com a TKO, mas eu fechei o de Gélia, que é um quadrinho de um autor africano que agora está inclusive desenhando o Robin. Baita quadrinista, baita quadrinho, e tudo começou por causa daquele quadrinho do Jeff Lemire. E lembra que eu falei que eu sou fã do Brubaker e fã do Lemire? Pois é. Pesquisando outras editoras que pudessem ter esses autores, gente, fechamos um quadrinho que eu não posso dizer no título agora, que simplesmente tem os dois no mesmo quadrinho. E não só os dois, outros também, como Brian Azzarello. Incrível, hein? Então, uma coisa acaba puxando a outra. Então não dá pra tu pensar que esta guerra, como eu falei, é uma guerra só de quem quer guerrear, porque tu não precisa fazer uma guerra, porque tem muito trabalho aí fora incrível, incrível. Então é por isso que muitas vezes tu vai até procurando um quadrinho e tu acaba pegando outro. E aí agora vem, para nós fecharmos o vídeo, que o vídeo tá ficando meio longo, a questão das descobertas. Isso é muito legal também. Por exemplo, o Pipoca Nanquim sempre falava de um quadrinho chamado Copra. Gente, só um minutinho. Caiu a meia, filha. Vem cá. Vamos botar essa meia. Ah, caiu a meia. Tá bom, vamos botar a meia. Eu sou bem pesada. É, tu é bem pesada, é verdade. Eu sou bem mutão. Fala pros titios, por que tu é muito pesada? Eu sou bem pesada, tio. É, por quê? Tu comeu muito feijão hoje? Tomou muito suquinho? É? Não como fu. Eu tomei água. Ah, Tomás foi água, não foi suco. Foi água. Tá bom. Ai, quer arrumar o cabelo? Depois o pai arruma ele. Tá? Manda um beijinho agora que o pai tá terminando o vídeo. Tchau. Pela 8ª vez. Outra questão são as descobertas. Isso é muito legal. Por exemplo, o Pipoca Nanquim sempre falava do Copra. Então, por exemplo, vamos ver esse tal de Copra, vamos descobrir. Pô, olhamos o quadrinho, era incrível. Na época, o Pipoca não tinha anunciado que ia lançar eles. Então, fomos lá, entramos em contato com o Michel Pfeiffer. Ô, Michel, tem o quadrinho Cobra, cara, tal. A gente nem sabia que estava sendo publicado pela Image, a gente sabia do autor. E fomos falar com ele. Ele falou, olha, nesse momento eu tenho 3 agentes. Um que cuida dos meus quadrinhos da Dark Horse, outro que é
o que cuida da Image, que é o Copra, e o outro, que é Fantagraphics, que é o Zegas. E, entre em contato com eles que, pô, se der certo, a gente faz um negócio legal. Beleza, entrei em contato com cada um desses editores. A do Dark Horse, da Image respondeu, olha, já tá licenciado. Epa, Pipoca sempre falou do Copra. Já tá licenciado? Mandei uma mensagem pro Daniel, pro Alexandre e para o Bruno. Gente, vocês vão publicar Copra? Os caras, sim. Tá fechado há mais de anos conosco. Entendeu? Então, assim, tu acaba descobrindo que outras editoras já estão com materiais licenciados porque tu quer licenciar aquele material, então tu descobre que outra já está. Só que, como eu falei, as coisas, uma puxa a outra e acaba tendo coisas incríveis. Embora não tenha saído Copra, nós vamos trazer um Michel Pfeiffer para o Brasil. Nós vamos trazer Zegas, que é o da Fantagraphics, que é um baita quadrinho mesmo. Baita quadrinho, super psicodélico, onde ele vai falar sobre sexo, loucura, LSD, sabe? Baita quadrinho mesmo, combina muito com o roteiro e com a arte dele. Então, essas coisas são muito legais. Vou dar outro exemplo, Monster, do Barry Windsor. O Vini mesmo deu a dica, Douglas, vai trazer esse quadrinho, cara, baita quadrinho, tô querendo ler ele pra mim e tal. Cara, vou lá, vou dar uma olhadinha. Olhei o quadrinho e realmente, ele é incrível. E aí, tá livre? Não. Já sabemos qual é a editora que vai falar. Não vou contar, obviamente, porque a editora não anunciou, então seria uma sacanagem eu anunciar. Mas, por exemplo, nós sabemos que ela tá licenciado para uma editora brasileira, e não é a Script. Então, muitos quadrinhos têm isso. E como eu sei que algumas editoras vieram falar comigo, Douglas, tu licenciou tal quadrinho? Eu digo, sim. O que eu posso dizer para nós fechar esse vídeo é que, sabendo desta guerra, entre aspas, porque eu já falei que guerra não existe, né? Porque todo mundo pode se beneficiar com isso, mas essa disputa, por assim dizer, por grandes títulos, mudou algumas questões aqui na editora. Sabendo que muitos editores estão procurando esses quadrinhos, a gente está fazendo algumas coisas meio malucas. Nós quebramos o porquinho, na verdade nós matamos o porco, vendemos a carne e simplesmente nós licenciamos praticamente todos os quadrinhos que nós vamos lançar até o final do ano que vem. Então a gente já tem negociado todos os nossos quadrinhos de 2021 e de 2022. Porque a gente não quer perder nenhum quadrinho para outra editora que talvez esteja querendo negociar esses quadrinhos. A gente fez um mapa, o que nós queremos publicar e corremos atrás e estamos fechando e já fechamos praticamente tudo. Tanto que nós vamos ter, eu não posso dizer agora quais são os títulos, porque nós prometemos para o Fora do Plástico, que vai fazer esse anúncio, mas nós vamos ter, por exemplo, este ano ainda, Neil Gaiman e Jack Kirby. Pois é, nós vamos ter. E nos próximos anos nós vamos ter outros autores como Zidru e muitos outros grandes nomes, que eu não vou ficar aqui revelando, porque senão realmente eu vou estar dando spoilers e aí o Diego e o Johnny, que são meus sócios e quem manda na bagaça, vão acabar me matando. Ok? Então é isso, galera. Assim, a guerra da editora existe, ela pode ser, na verdade, se tornar um grande tratado se as editoras se unirem e todo mundo vai se beneficiar, principalmente você, leitor. Então fica aqui o convite para que as outras editoras falem um pouco também sobre os bastidores desta guerra e um convite para formar um tratado, assim como aquela editora secreta que eu não posso dizer quem é, estamos fazendo esse tratado para que a gente possa criar um calendário comum de lançamentos, principalmente quando nós temos autores comuns, né? Então é isso. Um beijo, espero que eu possa ter contribuído um pouquinho mais com vocês e tchau. Princesa, dá tchau pra todo mundo também, princesa. Tchau! Beijo.